Dois, três. Denominando para essa temática e que tem como texto base, né? Por base Amós, capítulo 3 e o versículo de número 3. Porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Nós vamos desenvolver essa temática, vamos Agora foi. Vai, 1, 2, 3. Shalom Adonai. Estamos novamente aqui restaurando, né, o sinal, tanto visual como de áudio, e agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, que vai nos assistir, que vai nos acompanhar aqui, e ficarei muito alegre se tiver a sua participação, seu ponto de vista, podemos dizer assim, o seu conhecimento teológico, a sua visão empírica, né? Ela muito contribui para que esta live ela ganhe qualidade, né? Para a proposta para a qual ela está se desenvolvendo, e hoje na 15ª live nós vamos trabalhar com matemática jugo desigual, é o terceiro tópico, e vamos usar como texto por base, né, Amós capítulo 3 e o versículo 3, que diz assim: porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Nós vamos trabalhar nessa temática. Quero agradecer a Deus pela vida do missionário Juliano, que está ali do Guarujá, nos ajudando aí no Messenger, no chat, né? Você pode deixar a sua mensagem, diga de onde você está participando, e teremos aqui o espelho para te acompanhar. Pastor João Batista Júnior, que está aí também nos auxiliando, dando esse suporte técnico. Eu quero agradecer a Deus pela vida desses dois homens, agradecer a Deus também pela vida dos nossos telespectadores, né? Daqueles que nos acompanham, nos assistem, daqueles que prestigiam o nosso trabalho. Alguns podem se manifestar, outros por questões, né? Não compete aqui manifestar, nos acompanham, né? No anonimato, ali no seu cantinho. O importante é que de alguma forma você está sendo edificado. Eu quero ler convosco então o texto sagrado em Amós capítulo 3, o versículo de número 3, para essa 35ª live, que tem como temática jugo desigual, né? É a temática que estamos trabalhando nela aí, e nós vamos desenvolver, e eu gostaria de passar a ler. Profeta Amós, um profeta usado para o reino de Judá, percebendo, né, e por uma
pela verdade de Deus, notando o distanciamento, né? A nação israelita, como sempre, apresentando também nesse momento um distanciamento, colocando como evidência principal, primordial, suas vontades, seus desejos, seus caminhos, seus desígnios, né? De tal forma que isto chegou a um momento em que Deus ele passa a tratar isto primeiro como um meio de conciliação. É muito importante entendermos esse versículo, que é um Deus, quando ele diz: andarão, porventura andarão dois juntos, se não tiverem de acordo. Em contrapartida, Deus está dizendo: só pode andarem juntos se tiverem de acordo. E quando Deus diz isso, está dentro desse prisma, né? Dessa introdução que eu estou compartilhando convosco, de um Deus que percebe então que Israel ele quer viver segundo a sua vontade. Israel não está respeitando a vontade de Deus, e Deus também não pode passar a aceitar a nação israelita como ela está, como ela naquele momento está decidido viver, né? Suas decisões, seus caminhos, seus hábitos, suas vontades. Deus também apresenta a vontade dele, que é soberana, dizendo que não tem como andar junto, duas pessoas andar junto, como andarão junto dois, se não tiverem de acordo. Com isso, Deus não está aqui dando uma sentença de uma separação. O que Deus está dizendo aqui, que a separação é possível sim, porém ela pode ser evitada se houver concordância, se houver nessas duas pessoas, né, vamos se expressar desta forma, se houver nesta sociedade, se houver nesta amizade, né, uma atitude, um comportamento de concordância, então a separação será inevitada. Porém, Deus está dizendo: andarão dois juntos, porventura andarão dois juntos, se não tiver de acordo. Deus está mostrando, Deus está dizendo através do profeta, o profeta está enunciando e anunciando que a separação pode se tornar sim uma realidade entre Deus e Israel, se não entrarem num acordo, se Israel não entrar num acordo. Aqui eu já inicio fazendo uso da exegese, pontuando aqui de forma bem simples, né, uma forma de você compreender, porque normalmente este versículo eu aplico, né, esse versículo quando me deparo diante de um conflito, diante de uma discórdia, diante de ânimos alterados, diante de pessoas também que não se coadunam, diante de pessoas que não se harmonizam no que faz, diante de pessoas que desenvolvem uma relação não só de conflito, mas de confrontos, né, de desavença, de dissensões permanentes. Normalmente eu não vou aqui me omitir, mas não faço isso com intenção, e sei que os nobres companheiros pastores, professores de escola, líderes, né, e até mesmo pessoas formadas com a formação teológica, né, não fazem isto de forma inconsciente, e até porque quando aplicamos Amós
capítulo 3, versículo 3, em relações de profunda desavença, de conflitos, né, crônicos, em desarmonia plena, não estamos falando nada errado, é isso mesmo. Se não houver harmonia, não tem como continuar. Se não houver flexibilidade, não há como continuar. Vai haver uma separação, vai haver uma ruptura, vai haver um desligamento, vai haver sim um corte, né? Nesses dois, nesta parte que hoje elas podem estar unidas por uma sociedade comercial, ela pode estar unida por uma relação matrimonial, ela pode estar unida simplesmente por uma amizade, elas podem estar unidas, né, dentro de um projeto onde ambas das pessoas, né, fazem o investimento junto, né, enfim, pode haver sim uma separação se não houver uma concordância. Porém, como eu acabei de falar, eu aplico e vou continuar aplicando diante de relações com desavenças, né, extrema, não só uma desavença, mas aquela desavença que a gente percebe que ela passa a ser interessante para os dois, né? Nós chamamos isso da desconcordância nociva, né? Aquela que prejudica, aquela desconcordância porque uma das partes já não vê mais, né, a continuidade na relação, seja ela matrimonial, seja ela de sociedade, seja ela de uma amizade. Então uma das partes ela passa então de forma premeditada, de forma trabalhada, de forma mapeada, monitorada, projetada, planejada, né, a desenvolver uma desconcordância, não só, né, de interesse no que se quer, mas também uma desconcordância, né, na questão dos propósitos, né? Então envolve tanto uma falta de interesse de uma pela outra, né, como também essa desconcordância se desenvolvendo na questão do propósito. Porventura, andarão dois juntos, se não tiverem de acordo? Nós temos uma dificuldade para tratar isso, né? Porque isso envolve sim, estamos falando do jugo desigual, né? Não é necessário ficar explicando que o jugo é aquela madeira, é aquela canga, né, que prende aqueles dois animais para que eles trabalhem de forma sincronizada, para que suas forças sejam distribuídas. E o jugo desigual não está no aparelho, o jugo desigual está nos animais que foram colocados juntos para trabalhar. Porém, diante de uma diferença de tamanho, diante de uma diferença de peso, né, vai haver uma indiferença, né, na forma como esses animais vão trabalhar, e isso vai afetar a produtividade, isso vai afetar os resultados finais, trazendo queda, trazendo perda de qualidade. Enfim, o jugo desigual, ele afeta o agricultor, o jugo desigual, ele afeta toda uma família, o jugo desigual, ele pode estar dentro de uma amizade, de uma sociedade, pode estar dentro de um matrimônio. O jugo desigual, ele pode estar dentro em cima do púlpito, né? O jugo desigual, ele pode estar entre a liderança e os liderados. O jugo desigual,
ele pode afetar uma sala de aula, ele afeta toda uma sociedade, né? Nós temos aí hoje um exemplo, né? A maneira como a política está desenvolvendo, né? Esquerda e direita, não é só uma questão pessoal, né? Porque são políticos, precisam concorrer, precisam lutar, né? Por uma posição na área que desejam ocupar, mas percebemos também que entra aí uma relação desigual, né? O jugo, né? Mas o posicionamento, né? Desigual, né? O comportamento, a proposta desses homens são tão desigual, né? E olha o efeito, olha o resultado que isso traz, afeta toda a vida, afeta a vida do brasileiro, afeta a vida do trabalhador, afeta a vida da professora, afeta a vida do gari, afeta a vida de todo cidadão de bem. Por quê? Não é uma questão de ser direita e de esquerda, por isso tudo bem, né? Mas a ideologia, né? A forma como essas duas frentes políticas elas apresentam-se, né, para a sociedade é desastrosa, né? Prejudicial, é nociva, né? Prejudica demais. Está chegando conosco a nossa irmã Elide Andrade, de onde, se a irmã pudesse apresentar, irmão Juliano, por favor, me repasse, será uma honra aqui. Também a irmã Zete da congregação, nossa cantora, congrega aqui no Carapiranga com o pastor João, a missionária Nilda do Guarujá. Amados, Deus vos abençoe, irmã Elisete, a irmã Zete, a irmã missionária Nilda, a irmã Elide Andrade, sejam bem-vindos, muito obrigado, e peço a vocês aí oferte, compartilhe, né? Escolha alguém, você conhece alguém, você conversa com pessoas que tem assuntos que não é que você não sabe responder, né? Você não acha uma palavra adequada para responder aquela pessoa, e de repente essa live pode corroborar, pode te ajudar você, tanto a sua vida diante de um problema que você esteja vivenciando, como também ajudar aqueles que estão ao seu redor. Então o jugo desigual ele é prejudicial, né? E o jugo desigual, né, ele é resultado do quê? O que é jugo desigual, né? É resultado da desconcordância. Aonde que se estabelece o jugo desigual? Aonde não há concordância, aonde existe a desavença, aonde existe o dissentimento, né? Aonde existe o antagonismo, né? A relação antagônica, melhor falando aqui, onde existe essa discrepância, né? Essa diferença extrema, né? Entre as pessoas, seja de casal, seja de uma sociedade, ou seja de uma amizade, deles serem diferentes. Isto não caracteriza que existe um jugo desigual, né? Porque é a diferença que nos faz ser um ser humano com identidade, diferença. Porém, quando esta relação ela se desenvolve na indiferença, aonde o que é de valor para um passa a ser desprezível para o outro, né? O que é desprezível para o outro passa a ser algo de valor para a outra pessoa. Então, essa indiferença de interesse, né? Essa indiferença nas prioridades, essas indiferenças de visão, essas indiferenças que, quando não são tratadas, né? Não são levadas ao diálogo, de acordo, de alinhamento, de harmonia,
ela pode sim, não gostamos, como disse há alguns minutos, de tocar no assunto, porém, a discórdia, né? ela vai sim manifestar um resultado de separação, não tem como. A única forma, porventura, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Precisamos primeiro entender que o profeta, como porta-voz de Deus, está dizendo: só existe uma forma de continuar junto, é desenvolver, é estabelecer uma concordância na relação. Se não existe isso, o profeta está dizendo: a separação será inevitável, não tem como evitar, né? A única forma de não haver uma separação é se estabelecer a concordância. Esse texto também, ele é muito aplicado, como eu já disse, por todos nós, líderes, pastores, mas porém, ele também, ele se apresenta, nós não podemos, né? Não devemos pegar um texto fora de contexto para aplicar uma argumentação ou para justificar uma decisão nossa, né? Ou para justificar a decisão que alguém tomou, né? Não, se eles acabou a sociedade porque a Bíblia diz que como andarão dois juntos se não tiver de acordo, né? Acabou, né? Eles se separaram, se divorciaram, porque a Bíblia diz: como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não, acabou a amizade, não tem mais relação, porque a Bíblia diz o que eu estou vos dizendo. Note então que aí nesse momento é preciso se ter, melhor me expressando, é preciso se ter uma certa dose de equilíbrio nessa aplicação, né? Se vamos falar, se vamos apresentar o texto no caráter de uma orientação, glória a Deus, maravilha, pois esta foi a intenção do Espírito Santo quando inspirou o profeta, né? Como porventura andarão dois juntos de acordo? Eles estão, ele está falando que existe uma forma de se continuar junto. Perceba que é diferente quando a gente quer justificar tudo aquilo que eu vos falei, né? Simplesmente no versículo, justificar isto, né? Porque existe desconcordância que são nocivas, prejudiciais, né? Dependendo do tipo da desconcordância, ela vai levar sim a uma separação, mas não podemos justificar toda a separação tendo como base Amós capítulo 3, até porque esta não é a aplicação do texto. Querer justificar, né? Querer justificar a separação, porque não há acordo entre esses dois, né? Um pouco forçar a barra, né? Mas eu quero ler convosco do capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler algo que você preste atenção, acompanhe na sua Bíblia. Rugirá o leão no bosque, sem que se tenha presa. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se não tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver a armadilha para ela. Levantar-se-á da terra o laço, sem que se tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito. Eu gostaria que você que pode estar acompanhando agora e vai acompanhar,
em algum momento esta temática dessa 35ª live com o tema jugo desigual, né? Que você percebesse que o profeta não para aí. Ele não diz somente porventura andarão dois juntos se não tiver de acordo. No versículo 4 ele desenvolve o conteúdo do versículo 3, se desenvolve numa relação de causas e efeitos, causa e efeitos. Quando ele diz, rugirá o leão no bosque sem que se tenha presa, causa e efeito. Se o leão está rugindo, é porque tem uma presa, e é claro, na cadeia alimentar, ele precisa fazer uso de toda uma estratégia para buscar a sua alimentação. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Está entendendo? O estímulo, certo? Causa e efeitos, né? Aquilo que estimula é o cheirinho de café de manhã, né? Você sente o cheiro de café, você saliva. Você sente um cheiro de comida, você saliva. Está entendendo? Causa e efeito. Como também esse cheiro pode ser repugnante, causa e efeito, né? Quando lemos o texto, precisamos entender que quando o texto fala andarão dois juntos se não tiver de acordo, está falando de causa e efeito. E qual é a causa aqui, né? Qual é a causa? O que pode gerar uma separação entre Deus e Israel? A falta da concordância. Israel tem uma medida, Deus dá a Israel uma solução para evitar a consequência que é a separação. E qual é a solução? Israel entrar em acordo com a vontade de Deus. Israel se alinhar à vontade de Deus. Nós lemos o versículo 3 e de forma assim tão eu vou usar simples, eu vou colocar essa expressão. A gente se fecha no assunto, desenvolve o assunto, né? Fala dele assim de uma forma assim muito aquém, muito distante, né? Falamos muito do versículo na periferia, né? da sua realidade, né? Então, quando o que Deus está dizendo, olha, se não houver presa, nenhum leão vai rugir, né? Se não tiver, se o leão não tiver apanhado nada, o leãozinho também no covil, né? Não vai levantar a sua voz, né? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, causa e efeito. Para que aquela ave caia nessa armadilha, né? Ela não tem que estar somente ali, ela tem que, por algum motivo, né, querendo a comida que está ali, atraída pelo que está ali, ela vai em direção daquela armadilha, e aquela armadilha também apresenta causa e efeito. Quando aquele pássaro toca em alguma coisa ali, né, há um disparo e a armadilha então causa e efeito. Então, precisamos compreender, levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa, né? Causa e efeito. O que estava armado ficou desarmado, pegou alguma coisa, pegou um animal, pegou uma presa. Então, causa e efeito. A separação é algo
tem que ser evitado. Mas a separação, ela é possível, infelizmente. Sabe, tratando o assunto com franqueza. E quando que ela se torna possível? Quando não se há intenção de acordo. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Israel e Deus, Deus e Israel. O que Deus está tratando aqui, gente, você não vai encontrar a palavra aí, mas Deus está tratando de uma separação, não uma consequência. Deus está apresentando uma solução para evitar a consequência, que é a separação. Deus está apresentando a causa. Qual é a causa? Uma desconcordância. Israel, sendo repetitivo, eu venho fazendo isso em toda a live, retrocedo, volto para que você que está chegando vá compreendendo. Então, Deus está apresentando a causa. O que está levando o profeta a trazer esse alerta de uma possível separação entre Israel e Deus? Porque Israel não quer entrar em concordância. Israel está apresentando um sentimento egoísta, né? Um sentimento de orgulho. Israel não está apresentando um comportamento, né, de insubmissão a Deus. Então, essa insubmissão, esta rebeldia, esta decisão de querer viver isolado, de viver uma vida só para si, está incomodando Deus. Deus não está pedindo a separação, gente. Deus está apresentando a causa. E Deus vai falar de solução e consequência. Você que está nos assistindo e vai nos assistir, espero eu estar aqui conseguindo ser compreendido, porque a comunicação não é só o falar, né? Só se torna comunicação quando o emissor, né, e o receptor, né, eles têm compreensão. Então, eu espero estar aqui se comunicando com você que está do outro lado, né, desse vídeo. Você que está aí tomando seu café, sentado, né, comendo alguma coisa ou já se preparando para o descanso. Pense nisso. Você, mulher, que simplesmente amanhece dizendo: nós temos que se separar, porque como viverão dois juntos se não tiver de acordo? Ainda citamos a Bíblia, né? O marido fica repetindo isso para a esposa, né? Os sócios ficam na verdade proferindo, né? Sinalizando uma separação, e já com total desinteresse na continuidade dessa sociedade, ou no total desinteresse na continuidade desta relação matrimonial, ou num total desinteresse também desta amizade, né? Começam já a citar o versículo, começam de forma cognitiva, de forma emocional, a se prepararem para esta decisão. E o versículo não está dizendo que por existir a falta da concordância, né, a falta de um sincronismo entre esses setores, né, esses setores que eu acabei de dizer, da família, da sociedade, da amizade, né, não é simplesmente porque há um desacordo, não é simplesmente porque as pessoas dessa relação elas estão se desgastando, né? Porque percebem que não consegue desenvolver uma relação saudável,
não conseguem desenvolver um diálogo bom, não conseguem alinhar seus projetos, não conseguem concordar, não conseguem se alinhar. Esse texto não pode ser aplicado simplesmente com a decisão de uma separação, porque não há um acordo, gente. Não. O que Deus está dizendo é que é possível sim uma separação, mas quando que ela vai acontecer? Se os dois não entrarem num acordo. Então o que Deus está mostrando, né, fica tão mais fácil a gente querer entender, é que vivemos uma época que casar e descasar, trocar de camisa, né? Você assina um contrato, faz uma sociedade hoje, amanhã um não amanhece bem, o café não ficou do jeito que gostaria que fizesse, já vai irritado, nervoso, né? As amizades hoje eu estava lendo o perfil de um WhatsApp, né? Onde tudo ficou dentro do mundo virtual, né? O presencial, o tete a tete, né? Ele, por conta também da pandemia e todo um problema que estamos vivenciando, e também estamos nos adaptando com esse novo normal, e esse novo normal também ele potencializa, né, o vírus do orgulho, o vírus da presunção, o vírus da soberba, né? Na verdade, ser humano, nós enquanto seres humanos desenvolvemos uma natureza fértil, uma natureza que ela não tem dificuldade de se distanciar, ela não tem dificuldade de viver para si mesmo, né? Pelo contrário, nós temos uma natureza que para a gente viver com pessoas, viver também voltado para pessoas, é preciso cercear, né, as nossas vontades, os nossos querer, é preciso cercear em algum momento as nossas prerrogativas, até os nossos direitos, né? Precisamos ceder, porque concordância é isto, é ceder, né? Concordância também é o aceitar, é o admitir, né? Então, o texto está apresentando uma solução. E qual é a solução para não haver separação? A concordância. Caso a concordância seja desmerecida, caso a concordância não seja mais a intenção desses cônjuges, caso a concordância nesse relacionamento não seja mais uma solução, seja casamento de crente ou não seja, vai haver separação. Seja quem for, vai haver separação. Seja quem for, não adianta ficar com esse negócio, não, porque eu vou orar pelo seu casamento, eu vou orar por essa sociedade, mas os dois querem entrar em acordo? Essas duas pessoas, elas querem ceder? Estão prontas para ceder? Essas duas pessoas reconhecem seus erros? Essas duas pessoas conseguem conversar? Essas duas pessoas manifestam o interesse e o desejo de continuar junto e manifestam disponibilidade para quebrar com toda e qualquer barreira nesta relação? Com isso, eu parto para o segundo tópico, dizendo que a concordância é apresentada como um óleo de unção. É Deus que está dizendo: como andarão juntos se não tiver de acordo? Porque se não tiver de acordo, vai desenvolver um jugo desigual, vai desenvolver uma vida, porque
nem todos que estão juntos estão de acordo. E nem todas as pessoas também que discordam, viu gente? É bom a gente colocar isso, né? Tem pessoas que discordam de uma ideia, porque discordar é algo que deve ser apresentado com educação. Não somos obrigados a aceitar tudo, concordar com tudo, né? E temos o direito de desconcordar de tudo, desde que não seja uma desconcordância nociva, porque tem gente que é soberbo, tem gente que é arrogante, tem gente que é presunçosa, egoísta, narcisista, entendeu? Dono da verdade, né? Tudo que desenvolve um sentimento de vitimização, né? De coitado, de coitada, né? Sempre lesado, e quando é presunçoso, sempre certo, sempre está com a razão, sempre é outra parte que tem que ceder, sempre é outra parte que tem que reconhecer o seu erro, sabe? Então, esse tipo de desconcordância, estou sendo repetitivo, ela é peçonhenta, viu? Esse tipo de desconcordância é maligna, né? Mas isso não significa que não temos o direito de desconcordar. É como a crítica construtiva. A crítica construtiva. Você pode fazer crítica? Claro, desde que você apresente solução, porque senão sua crítica não tem fundamento nenhum. Você faz parte daquilo que chamamos de falácia, né? Fala, está errado porque não concordo, porque deveria ser assim, né? Mas e qual é a solução? Agora, a crítica construtiva, primeiro, ela não tem o caráter de desmerecer as pessoas, né? A desconcordância construtiva, ela tem a intenção de ajustar melhor uma ideia, não de desfazer da ideia de outrem e prevalecer somente a ideia do presunçoso, da presunçosa, do orgulhoso, do arrogante, do narcisista, né? Eu uso essa expressão mesmo para você procurar no dicionário e ver o que significa, né? Tá entendendo, meus amados? Então, poxa, quando a crítica é construtiva, quando a concordância é construtiva, ela não tem intenção de desmerecer o cônjuge, ela não tem intenção de desmerecer o sócio, ela não tem intenção de envergonhar o amigo, não. É uma desconcordância que acompanhada com respeito, né? Entre as pessoas não se perde o respeito, entre as pessoas o ambiente não perde o respeito, né? Seja pessoa ou coisa que esteja na pauta desse alinhamento de ideia, de visão, de pensamento, de conceito, seja pessoa ou coisa, jamais serão destratados por pessoas que apresentam uma desconcordância de forma honrosa, respeitosa. Agora, o que Deus fala aqui, como andarão dois juntos, se não tiver de acordo, é porque Israel está vivendo segundo as suas vontades. Israel não está preocupado com a vontade de Deus. Israel quer até ficar com Deus desde que Deus aceite a vontade de Israel. Israel não tem nenhum problema em permanecer com Deus. É Deus que está com o problema de permanecer com Israel, porque o comportamento da nação não condiz com o caráter de Deus, né? O declínio da nação para o pecado, para a idolatria, para a relação de mistura, né? Social e matrimonial, estava fora dos princípios de Deus, né? Então, não é porque andarão dois juntos se não tiver de acordo. A terceira interpretação é aquela que eu tenho que concordar para permanecer casado, eu tenho que concordar com tudo,
eu tenho que ficar calado com tudo. Existe uma desconcordância passiva, e essa também precisa ser tratada, porque senão ela vai provocar separação, né? É aquela desconcordância que não se fala sobre isso, não se conversa sobre isto. As pessoas estão dispostas de forma unilateral, né? Simplesmente, né, a viver em função de outro, se doar para outro, esquecendo de si, esquecendo de se amar, abrindo mão de seus valores, abrindo mão de seus princípios, simplesmente para agradar, simplesmente para manter alguém do seu lado. Lembra quando eu disse que nem todas as pessoas que estão andando junto, elas estão de acordo, né? Está chegando também o irmão Ronaldo da sede, irmão Jô, um beijo no coração de vocês, meus amados, nossos diáconos. Eu creio que houve aí hoje o último ensaio, o penúltimo ensaio dos nossos varões, do dia 25 ao dia 28 do corrente mês. Estamos comemorando nosso 17º ano de história da fundação das Assembleias de Deus, Ministério de Registro. E por aqui quero convidar a todos os nossos irmãos também para compartilhar conosco, para viver esse momento glorioso que a Assembleia de Deus, Ministério de Registro, ela está vivenciando uma reforma radical no seu templo. Claro que as nossas limitações nos impedem de apresentar um templo já acabado, né? Mas estamos aí com toda uma equipe de pastores, de obreiros, todo dia trabalhando. Eu quero aqui parabenizar os nossos irmãos que têm se apresentado com altruísmo, né? Tem se apresentado mesmo com valor, né? Não é um amor só de boca, é um amor de atitude, e fica fácil, né, de perceber isto. Então, quero lhe convidar, quando vi aqui o irmão Jô, que está aí nos assistindo, irmão Ronaldo, e neles a irmã Cristina Leocádio também, irmã Lúcia Marques está acompanhando a live. Queridos, eu espero que vocês estejam bem atentos. Se algum problema acontecer, volte a assistir de novo. Mas o que eu estou pontuando aqui é que em nenhum momento Deus está aqui dando ênfase a uma separação precipitada, né? A uma quebra de relacionamento, a um encerramento de sociedade, porque alguma coisa está em desacordo, ou porque há um jugo desigual. Porque o apóstolo Paulo, quando fala de jugo desigual, ele não fala especificamente do casamento também, como nós queremos aplicar, porque também podemos aplicar. Ele fala de ele fala da relação no seu contexto estrutural, no seu contexto geral, amizade, sociedade, comercial, enfim, né? Em tudo você tem que ter esta percepção. Se você não está desenvolvendo uma relação em total desconcordância, em um jugo desigual, apesar de estar vivendo com um jugo desigual, mas você está querendo alcançar um resultado, tá? Você está desenvolvendo uma vida junto, né? Junto, mas em desconcordância. Os seus objetivos, se forem alcançados, que eu acredito ser uma utopia, tá? É um pastor que está falando, não é falta de fé não, porque é isso que Deus está tratando. O próprio Deus está dizendo: vai haver separação, Israel. Se você continuar com esse comportamento, com esse desacordo, vai haver separação, Israel. Irmã Lúcia Marques diz boa palavra e continua dizendo que o irmão Albuquerque está saudando com a paz do Senhor. Ah, irmã Lúcia,
Irmã Lúcia, da onde a irmã Lúcia e o irmão Albuquerque são? Nossa, eu fui pastor desse casal. Irmão Juliano, manda para mim de onde eles são aí, por favor. Deus abençoe. Não são de perto, são de longe. É que eu esqueci. Quero que o irmão Juliano me lembre, que quero fazer questão aqui de pontuar geograficamente de onde esse casal, exemplo, vivendo junto, estão aí se apresentando. Queridos, é Deus que está dizendo. Deus, Amós capítulo 3, não pode ser interpretado somente ali no versículo 3. Sobe o degrau, vai para o 4. No 4, você vai se deparar com um cenário de causa e efeitos, tá? Causa e efeitos no versículo 4, tá? E no versículo 4 também, você vai entender então o contexto de Amós capítulo 3. Deus está apresentando duas coisas, solução e consequência. Qual é a causa? Uma relação junta, mas em total desacordo. A causa aí é o desacordo. A causa aí é o confronto. A causa aí é um extremo de diferença, né? Tão discrepante entre essas duas pessoas, que se elas não tomarem uma decisão em caráter de urgência, se tornarem flexíveis, né? Cederem, perderem até alguma coisa, se é para algo bom, se deixar de algo é para o bem-estar, é para a saúde desse casal, é para a saúde dessa sociedade, é para que esta amizade se desenvolva para alcançar o objetivo que se espera, vale a pena abrir mão de alguma coisa. O que não pode é entender que também, como eu vinha falando, que eu não posso desconcordar com nada. Meu Deus, como é que você vai concordar com uma atitude imoral? Hein, gente? A irmã Lúcia é de Lavras. Olha, irmão Albuquerque, um beijo no seu coração. Irmã Lúcia, saudade, viu? Como fui feliz, né? Como eu fui feliz, hoje continuo feliz, graças a Deus, pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Registro. Mas olha, a memória, né? Ela registrou momentos tão agradáveis, inesquecíveis, né? Que está perpetuado na minha mente, no meu coração. Shalom, amados, grato por tudo o que vocês fizeram por nós. Estou falando, aí já entrego a minha idade, né? Estou falando de mais de 30 anos aí que eu fui pastor desse casal. Poxa, então não posso desconcordar de nada? Como é que você vai concordar em fazer parte de uma atividade duvidosa? Como é que você vai concordar? Não é disso que Deus está falando, gente. Não é disso que Deus está falando. Você tem que sair fora do negócio mesmo. Micael Santos, de 7 Barras. Irmão Micael, shalom, meu amado. Que bênção. Vocês que estão chegando, compartilhe, tá bom? Eu gostaria muito que você fizesse sua doação. Eu não posso fazer isso. O que eu estou fazendo aqui não é a tentativa de esgotar o assunto, que eu não vou conseguir, não tenho capacidade para isso, mas eu estou aplicando a exegese bíblica para que possamos diminuir os impactos negativos na forma como apresentamos o texto bíblico diante dos problemas. Então agora eu estou na terceira definição, que quando Deus diz, através de Amós, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Estou sendo repetitivo, é a intenção, é isso mesmo, a live tem essa intenção. Estou sendo repetitivo para quem está chegando. Deus está apresentando no versículo 4 causa e efeito, leia lá. E Deus está apresentando no versículo 4 também, 3 e 4 de Amós, solução e consequência. Qual é a solução? Acordo. Mas esse acordo envolve Deus, e tudo que envolve Deus está relacionado ao melhor para a vida humana. Tudo que está relacionado a Deus é algo que é produtivo,
é algo que traz saúde mental, saúde emocional, saúde financeira, saúde em todas as nossas relações, em toda a nossa diversidade de vida. Agora, não é por isso, porque eu não posso, né? Eu tenho que, para caminhar junto, eu tenho que concordar que um cônjuge é obrigado a viver debaixo de um jugo desigual, né? Com um marido desrespeitando a sua esposa, né? De forma pública, né? De forma clara, de dia claro. Estão entendendo a minha linguagem? Não é aquele que só faz escondido, faz de forma pública, ou vice-versa, né? A esposa, né? Traindo esse marido, porque agora eu começo a falar, parece que eu mudo, mas é verdade. Agora, se você não for pegador, você não é homem, né? Você tem que ser mulher, tem que ter mais de 1, 2, 3, senão você não é mulher. Esse é o mundo deturpado que nós estamos vivendo. E quando eu falo mundo, eu quero corrigir, né? Porque Jesus falou que na geração de Noé, eles se casavam, né? Casavam-se e davam-se em casamento, na geração de Noé. Na geração de Ló, nem casamento tinha. 400 anos depois de Noé e Ló, a coisa piorou, nem casamento tinha. Deu para entender aqui? Não vou nem entrar nisso, que senão acabo sendo processado, né? Irmão de Carlos da série diz: palavras como essas são evitadas por uma classe de líderes, mas louvo o Senhor pela vida. Obrigado, meu companheiro, que tem sido usado em temas tão sensíveis, que é constituição familiar, para crescer mesmo em meio a tão crise social. Obrigado. Eu percebo que o irmão de Carlinho, um diácono promissor, que está aí em iminência, né, de um novo ministério, entendendo o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo para casal se separar, eu não estou dizendo que toda a sociedade não é de Deus. Eu estou dizendo que Deus está mostrando solução, e a solução é acordo. Então, mulherzinha crente, sapatinho de fogo, viu? Você pastor, que fica falando que crente não pode se separar, então tenta resolver o problema lá dentro dessa casa, porque foi Deus que disse, não é eu que estou dizendo não, tá? Eu também não sou a favor da separação, né? Não sou a favor, não estou fazendo apologia à separação. Agora, dizer que jugo desigual está relacionado apenas à amizade com descrente, sociedade com descrente, jugo desigual é casamento com descrente. Está cheio de jugo desigual dentro das igrejas, está entendendo? Acabou, não há concordância, o casal não se alinha no propósito, né? Um quer servir a Deus, outro não quer. Um quer orar, o outro não quer. Um quer se dedicar a Deus, o outro não quer. Antes, as mulheres, eu lembro, a minha mãe, ela, diante de todos os problemas, das ignorâncias do meu pai, que em 3 meses de crente foi mais crente do que eu, mas enquanto não, ele agia de forma assim um pouco bruta, violenta, né? E nós ficávamos muito chateados com o nosso pai, e ela dizia assim: vocês não toquem nos vossos pais, porque Deus falou comigo que vai salvar o seu pai. E eu, na verdade, com 22 anos, eu fui embora de Registro, quase descrente, e foi lá que eu recebi um dia, 11 horas da noite, a ligação da minha mãe dizendo que meu pai tinha aceitado Jesus com o pastor Antônio Domingues, esse homem que eu não sei onde ele se encontra. O meu desejo que em algum momento desta live, um beijo no seu coração, né? Sua esposa. Meu pai se batizou, pastor Antônio Domingues teve que abrir a piscina para batizar só o meu pai, mas eu vi a palavra se cumprir. Agora as mulheres de hoje é interessante, parece que elas têm, parece que desculpa, viu, irmãs, mas tem um grupo de mulher aí que não quer ver o marido na igreja não, ela quer ver o cara no mundo mesmo, porque é um ciúme extremo, tanto o marido como a esposa, né? Uma desconfiança desgraçado dentro da igreja, tá entendendo? Né? O marido não dá liberdade para a esposa não dá liberdade para o marido fazer nada,
é uma vida de prisão, é um desacordo total. Imagine você, uma mulher querendo fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que se o descrente, o marido descrente, ele é abençoado, santificado pela mulher que é crente. A mulher descrente é santificado pelo marido que é crente. E eu fico, como pastor, eu vou usar uma expressão assim que me deixa tão escandalizado, quando eu vejo um cônjuge onde um não é crente, compreende o marido, dá apoio para o marido, dá apoio para a esposa, oram um pelo outro para que venham para a igreja, e o casal dentro da igreja em uma desarmonia total, desarmonia, né? Uma vida de barreira, né? Uma vida de barreira, uma vida de interesse extremo, não diferente, uma vida de indiferença. Os dois é crente, mas um quer e outro não quer. Um diz que vai, outro diz que não vai. E se você for, nós separa. E se você for consagrado, eu te largo. E se você assumir a posição, né? Gente, que é isso? Aí nós ficamos com essa religiosidade. Se não houver acordo, pode orar no monte, faça o que você quiser, cara, faça o que você quiser, minha irmã, mas você vai ter que parar de espiritualizar. Espiritualizamos demais. Deus vai resolver o meu casamento. Aí, é ele que está dizendo: Israel, se não houver concordância, eu não vou andar junto com vocês. Você está aí, nós estamos aí num canal, né, livre. Você pode se manifestar. Não é isso que Deus está dizendo para Israel? Andarão, pois, dois juntos, se não tiver de acordo, através do profeta Amós? Ele que está dizendo, mas ele não está dizendo que ele quer separação. Ele está mostrando que existe uma forma de continuar com Israel e Israel continuar com ele. De que forma? Alinhados, trabalhando com harmonia. Mas mesmo trabalhando com harmonia, pastor João Batista, reverendo João Batista, como você quiser, né? Existe discórdia, mas é claro que existe. Você vai concordar com o seu marido ficar de bate-papo com uma sirigaita por aí? Né? Você vai concordar, camaradinho, hein? Um anjo Gabriel, desculpa a expressão, um anjo caído aí, dando em cima, você vai concordar? Você não tem que concordar com coisa imoral, tá certo? Você não tem que concordar com as atividades duvidosas, você não tem que concordar com aquilo que mexe na sua economia, com aquilo que descaracteriza o projeto que é para a família. A desconcordância construtiva, ela é mais saudável do que a concordância desconstrutiva. Que coisa complexa que eu falei aqui agora, né? Tá, a desconcordância construtiva tem mais valor, tem mais efeito do que uma concordância desconstrutiva, hein? Meu Deus do céu, como é que a mulher libera o marido para subir para monte com um monte de mulher? Vai, mas você é boazinha, viu, minha irmã? Viu? Nossa, você é santa mesmo, hein? Como é que o cara libera a mulher para subir com um monte de cara para o monte de lá? É a cara mesmo, é essa palavra. Não, é cara mesmo, né? Porque aqueles que sobem o monte, que fizessem uso de ética cristã, ética ministerial, o marido suba com a esposa. Ah, mas a esposa não concorda em subir comigo para o monte. Então ore dentro de casa, cara. Ora dentro de casa, meu irmão. Acabou.
vai dar mais resultado você orar dentro de casa do que você querer achar que a noite inteira no monte com um grupo de mulher, com todo respeito, tá? Mas se for polo negativo e positivo, não vai acabar bem. A não ser que, né, hoje no novo normal, cantava Tim Maia, né? Só não vale homem com homem, nem mulher com mulher. Saudoso Tim Maia cantava, viu, gente? Eu não estou aqui querendo falar nada, tá certo? Mas poxa, você não tem que concordar mesmo com isso. E digo mais, se você que ora tanto, você que se acha tão espiritual, não leva sua mulher junto com você e se justifica que ela é uma mulher fria espiritualmente, que não quer te acompanhar, não é que ela não quer te acompanhar, ela não quer fazer parte desse antro de prostituição mental, compreende? Tá, eu não sei porque um grupo de mulher sobe sozinho com um grupo de homem. Vai com o marido, e esse marido deveria se autorrespeitar e respeitar a sua esposa. Ora, e se quer subir a sua esposa, sobe só com o homem, poxa, sobe só com os homens. Por que tem que ficar uma roda de gente, né? Gente, ó, eu não quero mais causar animosidade, né, nas pessoas, mas porém tem coisas que passam do limite. Irmã Anitta, minha irmã, Shalom Adonai, como também a missionária Cidália está nos assistindo. Hein, minhas irmãs? Ninguém fala nada? Temos que concordar com tudo mesmo? É isso? Para a gente viver junto tem que concordar com tudo? Hein? Para a gente continuar junto também não podemos desconcordar? É isso aí? Não, não é isto, gente. Mas eu queria que você falasse, certo? E temos também, quando eu falo causas e efeitos, né? Porque tem que haver uma conciliação. Essa amizade, esses cônjuges, essa amizade, essa sociedade, né? Ela precisa achar um tempo para conversar, precisa parar para falar um pouquinho dos confrontos, né? Falar um pouquinho do desgaste, falar um pouquinho do que esse tipo de comportamento, de total discórdia, de desconcordância está gerando. Pode ser bom para um, mas pode não estar sendo bom para outro. Então Deus está apresentando uma solução. Israel, não tem como andar juntos se vocês não entrarem de acordo, não viverem em acordo. Deus está falando de separação, gente, tá bom? A igreja não quer falar, os pastores não querem falar, padre não quer falar. Nós não podemos falar de separação no sentido de motivar a separação. Não, a Bíblia diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação, mas não podemos também omitir uma verdade, tampar o sol com a peneira. Se não houver, em caráter de urgência, uma tomada de decisão no meio desse casamento, dessa sociedade, dessa amizade, se Deus não permaneceu numa relação de desconcordância, talvez você é um semideus, né? É um mini Deus, então você consiga, mas nem Deus estava tendo estrutura. Deus tem estrutura, mas o que Israel estava fazendo estava afetando Deus. O que Israel estava fazendo não é o egoísmo de Deus aqui. Também deixo claro que não é o egoísmo de Deus. Deus não está tratando com egoísmo. Deus está pedindo o que uma esposa pede para o marido. Você gostaria de ter um marido que se envolve e que você sabe, você está em casa e ele está lá com um monte de mulher, se divertindo e tal, e você gostaria, homem? Não. Está entendendo? Deus faz essa ilustração do seu sentimento quando manda Oséias, né, a procurar uma prostituta, se relacionar com ela, está entendendo? E criar filhos ainda que não era dele.
né? As vendedoras de amor, que eu não estou querendo aqui depreciar classe social nenhuma, compreende? É a relação de Deus. Israel não está sendo ameaçado, Deus não está fazendo imposição para Israel, ou você faz o que eu quero, ou vou embora, né, Israel? Ou você... Não é imposição. Deus está pedindo concordância. Deus está dizendo para Israel que existe uma forma de se continuar, né? Tem uma nova chamada, relacionamento aberto, onde ambos vivem junto, porém um não é do outro, o casal faz o que quer, e isso não tem só no mundo, dentro da igreja. O que é isso aqui? É o swing, é? Ou é uma relação aberta? Tem um nome isso aqui, né? Isso aqui é coisa do diabo, gente. Está entendendo? Como é que você vai desenvolver uma relação dessa? Aí você vai concordar, nós vivemos em concordância, né? Final de semana, meu marido, a gente vai para um determinado lugar, e aí meu marido vive a experiência deles, eu vivo para cá. Isso é concordância do capeta, isso é do diabo, está entendendo? E ele está apresentando aqui, eu não sei quem está apresentando isso, que está me chamando a atenção, é um relacionamento aberto, chamado relacionamento aberto. Que relacionamento aberto? É aberto mesmo. É tão aberto que entra diabo, entra demônio, entra todo mundo em depressão, né? É um relacionamento tão aberto que depois, em algum momento, né, o marido se apaixona, né, por uma das suas mulheres de fantasia, ou vice-versa, a mulher se apaixona, né, começa a gostar de umas coisas a mais que a mulher não tem, a mulher, enfim, né? E aí gera toda essa situação. Por isso tem gente deprimida, tem gente doente por causa disso, porque essa relação, ela é uma relação antiética, é brutal, ela é violenta, tá entendendo? Isso aqui não é uma relação normal. Você não tem que concordar com uma coisa dessa. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Então tá, se para vivermos juntos você tem que ser da mulher tal, eu tenho que ser, e você pode ficar com o homem para cá, eu fico com mulher para cá, né? Você vai viver num casamento desse? Esse é o tipo de casamento que já não é casamento. Já começo a dizer que não é casamento. Isso não é casamento, né? Isso aí é pior do que uma sociedade comercial, né? Porque você não está mexendo com dinheiro. Dinheiro vai para a mão de um, vai para a mão de outro, vai para fora do país. Né? Real troca por dólar e conforme a moeda, e vai por aí, né? Vai por aí. Agora, ser humano, ficar passando na mão de um e na mão de outro, mas para nós viver tem que ter essa relação aberta, aí é difícil. Você pode desconcordo com tudo que está te fazendo mal, desde que você não seja egoísta. Por quê? Não vou voltar a falar, já estou indo para o encerramento. A desconcordância egoísta, ela é nociva, prejudicial, sabe? É aquela desconcordância de pessoas que quer o primado. Quando a pessoa quer o primado, ou é eu ou é eu. Você conhece aquela pessoa que, se ele não tiver, ele não quer que ninguém esteja, né? Se vai fazer alguma coisa, tem que ser ele, tem que ser ela, né? Pessoas que são obcecados, né? São doentes, são atraídos pelo fazer, né? Um relacionamento aberto é aquele que o casal decide flexibilizar a relação, ou seja, não existe monogamia, e qualquer uma das partes tem a liberdade de ter caso extraconjugal, né? É um negócio bem complicado. Eu não sei quem concorda com isso, mas os irmãos estão dizendo que tem relação que se desenvolve assim. Isso é coisa do capeta, é uma aliança do diabo. Isso aí tem que acabar com tudo, tá entendendo? Esse casamento, isso não é casamento, isso aí é uma relação, né? Sem valor, sem princípio moral. Nem os animais têm esse tipo de relação, né? Então, claro, exceção alguns, né? Mas são animais, né? O ser humano
ele está no reino acima, e depois de nós é o reino de Deus. Partindo para o encerramento, nunca leia Amós 3 como um versículo que alimenta a sua decisão para a separação. Nunca leia Amós 3 justificando-se o porquê você se separou. Então seja verdadeiro. Olha, eu não quis mais, não deu mais, me desgastei tanto naquela relação que eu não consigo mais. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não tem acordo, não tem uma decisão para uma vida saudável, viver num ambiente tóxico, né? Viver inalando gás carbônico é coisa terrível. Eu quero apenas concluir dizendo para os nossos irmãos que nunca leia Amós capítulo 3 sem ler o versículo 4, tá bom? Porque no versículo 4 nós temos uma apresentação de causa e efeito, e até acabar no 7 nós temos uma estrutura verbal que nos informa que o texto trata de solução e consequência. Então, quando Deus está falando com Israel, Amós capítulo 3, ele está falando de solução e não de separação, tá? Não de separação. Procure, eis aí uma solução. Eu sei que você não gosta dessa live, porque não fala em língua, aquela coisa, meu jeito de ser, mas eu sou pentecostal, viu, meus amados? Eu sou pentecostal. Você não sabe como está meu coração queimando aqui. Eu sinto que Deus está tratando com alguém, e essa live ela pode lhe ajudar muito. Está entendendo? Faça como Deus. Chame o seu marido e diga: olha, como nós vamos continuar vivendo se a gente não entrar num acordo? Deus seja louvado. Deixe o Espírito de Deus te guiar, homem, mulher, empresários que vocês são bons amigos, tá? Chamem essa pessoa para a conversa, tentem discutir o problema, tentem discutir esta relação comercial, tá? Conversa. Você não pode ser um ermitão, você vai viver isolado. Pessoas que já estão, tem pessoas que, olha, falam tanto de Salomão, mas tem gente que olha, o dedo da mão já não tem mais dedo para contar o tanto de casamento que já viveu na vida. Acho que se tivesse mais uma mão com 5, acho que não dava 15 dedos, também não dava. Sabe, você tem que parar. Você tem que parar para ver isso, né? Sabe o que é isso? Sabe o que separou e vai separar? A falta de concordância. Os demônios são abutres, aves de rapina. Eles cheiram de longe um casal dentro da igreja que estão juntos, mas não concordam com nada. Ele tem faro, percepção. Ele não usa 5 sentidos não, ele tem mais de 5 sentidos, essa desgraça, esse demônio. Ele tem faro, ele consegue identificar de longe, sabe? Quando uma sociedade ela começa a partir para uma relação de confronto, de desavença, de conflito, né? Então, gente, não vá para a separação, mas ao mesmo tempo não fique com nada que é imoral. Não fique vivendo uma vida que as pessoas odeiam certo, mas idolatram o errado. Não seja conivente no julgo desigual com alguém que na relação ela é única, que se ama e é amado, e você é escória. Você não tem direito de viver, você precisa vegetar. Então, porque não venha dizer para mim que aceitar certos abusos, aceitar certas coisas é viver, porque não é isso, é vegetar. Vegetar. Você pare, deixe o Espírito Santo de Deus resgatar o seu casamento, sua sociedade,
sua amizade, ok? Faça um acordo, não com a corrupção, faça um acordo com a incorrupção. Não concorde com a corrupção, concorde com a incorrupção. Não concorde com a imoralidade, né? Eu quero ser muito taxativo. Eu falei e vou repetir. É uma pena que as mulheres de hoje, na sua maioria, não tem nenhuma motivação para ver os seus maridos serem úteis na casa de Deus. E os maridos, nenhuma motivação tem para ver as suas esposas sendo úteis na casa de Deus. Olha, se o seu marido não serve para Deus, e se a sua esposa, no seu análise, nas suas verdades, porque você é dona e dono da verdade, não serve para Deus, não gostaria disso para você. Você não vai perder, você já perdeu. Seu casamento não acabou, não vai acabar, já acabou. Vocês não vão se separar, vocês já estão separados, juntos, mas separados. Que Deus te ajude, que Deus nos dê graça e que você possa desenvolver o sentimento de Deus. Eu estou falando aqui com muito temor e tremor. Israel, pode dois andar juntos se não estiver de acordo? E que Deus é esse? Amor ágape, que Deus glorioso é esse? Que chama Israel para uma conversa. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele permanece e continuará na sua vida. Quero orar com você agora. Você que está numa situação de esgotamento total, você que já não tem mais nenhum sentimento de prazer por essa relação, a discórdia, ela afeta negativamente toda uma casa. A discórdia, ela afeta, a falta de concordância, ela afeta totalmente o ambiente, afeta uma igreja, afeta uma empresa. A desconcordância, ela tem um poder negativo e um poder positivo, e potencializado pelo Espírito Santo está a concordância naquilo que preza a Deus, sua família e a nossa sociedade. E na desconcordância está o diabo, que preza a imoralidade, que preza tudo que é ilegal, que preza tudo que é de má fama, que preza tudo que é sujo. Então o diabo potencializa. Não concorde com aquilo que você percebe que não vai ser bom para a sua vida. Quero orar com você para que Deus lhe dê graça e para que a outra parte esteja disposto, em um momento oportuno, estabelecer a concordância, né? E essa discórdia seja quebrada em nome de Jesus. E quando ela existir, que seja uma discórdia construtiva. Querido Deus, nosso Pai, nós oramos com pessoas de perto, com pessoas de longe, com pessoas que já estão nessa live, vão entrar nessa live. Em algum momento essa live será assistida num aparelho, na televisão, pelo YouTube. Deus, e com certeza essa live ela vai encontrar muitas pessoas, meu Deus, com muita dificuldade. Muitas pessoas que estão vivendo juntos, mas eles não desenvolvem mais a concordância. Muitas pessoas que se desenvolvem a concordância, é uma concordância nociva, é uma concordância peçonhenta, é uma concordância que enoja, é uma concordância que sempre leva um dos cônjuges, um dos sócios, um dos amigos a vegetar,
aonde apenas uma parte vive para uma outra parte, e esta parte sugando, e esta parte vivendo somente o seu direito de forma egoísta, presunçosa, orgulhosa, de forma estúpida e violenta, né? Vivendo o seu bel prazer, desconsiderando essa participação que alguém tem do seu lado, desenvolve uma vida, e alguém, para concordar, vive num ambiente de maldição, vive em um ambiente, meu Deus, perturbador, um ambiente onde os demônios transformaram esse ambiente laboral em seus lugares de permanência. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Senhor, que o Espírito de Deus trabalhe no coração desse sócio, no coração desse cônjuge, no coração, meu Deus, desse pastor, desta igreja, desse líder, desse departamento, meu Deus, em nome de Jesus. Assim como o Senhor se apresenta para Israel, não propondo uma separação, mas propondo uma solução, que era voltar a desenvolver uma relação em harmonia, e não a consequência que era a separação, caso Israel não estabelecesse a concordância. O nosso coração esteja disponível também a esse tipo de diálogo. Deus te abençoe, a bênção de Deus Pai, a bênção do Deus Espírito Santo, a bênção do Deus Filho esteja com você. Irmã Eliane do Rio Preto está nos saudando com a paz do Senhor, chega aqui na final, né? Tivemos aí 97 compartilhamentos. Deus te abençoe. Shalom Adonai.